Hoje eu quero tirar uma dúvida assim que muitas pessoas têm essa dúvida. Por exemplo, eu tratei a minha gastrite e fiquei muito bem. Depois de 2 anos, voltaram todos os sintomas novamente. Ou então assim, depois de 2 anos eu precisei tomar um antibiótico, precisei tomar um remédio, a minha gastrite voltou. Por que daí veio gastrite, pangastrite e outros problemas? Ou então, estou tomando remédio há muito tempo, aliás, parei de tomar o remédio há um bom tempo, o médico falou que era para eu tomar por 3 meses, ali eu parei e tal, e agora fui fazer uma endoscopia e a minha gastrite continua, agravou ainda mais, piorou ainda mais. Então, o que é que está acontecendo, gente? O que é que está acontecendo aqui com essa pessoa? Vamos lá. Bom, eu tive uma gastrite, tomei um remédio, mas depois eu precisei tomar um antibiótico. Bom, a gente já sabe que os antibióticos aqui, eles podem ter agravado aí também a questão da gastrite, né? Que daí vem uma gastrite aguda agora, né? E não é aquela gastrite crônica, é uma gastrite aguda causada pelo uso de remédios, né? O remédio a gente já sabe que ele agride bastante a mucosa do estômago, né? Por isso, até quando você está internado, por exemplo, né? Ou quando ali o médico vai passar o remédio para você, ele já passa um Zol junto, né? Às vezes esse Zol vem ali junto com o seu soro já venoso para você poder proteger o seu estômago dessa acidez, né? Que vem aí. Muito bem, então vamos lá. Ok, mas por que agora eu entrei nessa pangastrite e ela não vai embora? Mesmo depois do remédio, agora parece que tudo agravou, né? Parece que mesmo tomando o Zol agora, a dor não vai embora. Essa é a questão. A mesma coisa de a minha gastrite, mesmo tomando um Zol, ela foi progredindo, ela foi evoluindo. O que é que acontece? O que está envolvido aqui? Gente, o que está envolvido aqui é a nossa imunidade. Tá? Ah, mas eu fui ao médico, ele olhou meus exames e ele disse que está tudo certo. Tá, então eu estou aqui com o meu exame na mão, que eu passei no médico e ele falou que estava tudo certo. Tá? Estou aqui com até ó, o bloco, quando eu fiz um exame, fiz um check-up esse ano, né? Em março, né? Eu fiz um check-up, faço todo ano, começo do ano. Tá aqui, eu tô com o hemograma aqui. O médico olhou meu exame e disse que estava tudo bem. Por quê, gente? Porque existem os valores de referência, né, para controle de doença. Quando você vai ao médico fazer exame, para controle de doença, ou então para o médico descobrir se você está com alguma doença, algo assim. Mas esses valores de referência, tá, que a gente tem aqui nesses exames, que na verdade é aqui desse lado, né? Esses valores de referência é para controle de doença, tá? Não é para você ter saúde. Esses exames não são preventivos, necessariamente. Aí o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, o meu médico disse que tá tudo certo, tá? Aí quando eu entro aqui na questão dos bastões e dos segmentados, que são os neutrófilos, eu entro aqui quando eu faço uma análise de exame, que a minha análise de exame está bem aqui, ó. Vou até mostrar para vocês a minha análise de exame que eu fiz, né? Dos meus exames, fala o seguinte, ó. Tá aqui bastonetes 1%, né? Segmentados 65%, que é o que está aqui no meu exame. Fala, diminuição grave de neutrófilos abaixo de 500, que, gente, 65%, você pode dizer, ai, tá bom aqui, olha só, 65 na referência de 40 a 65, né? Aí 65% dá 3.640, só que o valor ideal dos neutrófilos é de 1.600 a 8.000. Então o meu tá baixo, não tá nem no meio do caminho, tava, né, na época, não tava nem no meio do caminho. E aí a gente fica se perguntando, o que isso tem a ver? Por que esses neutrófilos estão baixos? Que são esses neutrófilos? Bom, vamos lá. Diminuição grave de neutrófilos abaixo de 500, a indicação de infecção severa. Células da linha de defesa muito abaixo aumentam a suscetibilidade ao risco de morte. Olha,
que encontrei no meu exame. E o médico falou, não, tá tudo ok. Por quê, gente? Porque o médico não faz essa análise, ele não pega aqui, ó, não olha os bastonetes, não olha os neutrófilos, não divide esses neutrófilos pelos leucócitos ou pelos linfócitos. Ele não faz isso. E olha, gente, os meus leucócitos estavam 5.600. Estão ótimos, tá? Mas a minha imunidade, a minha linha de defesa inicial estava muito baixa, podendo até correr um risco de morte. Olha que coisa séria, né? Aí junto com as minhas plaquetas que estavam 141 mil, fica assustador, né? Eu quando peguei esse exame e analisei, fiquei assustada comigo mesmo, fiquei assustada com os resultados. O que são os bastonetes? E que é uma coisa que geralmente nem é olhado em exame, né? Os bastonetes são os que vão formar os neutrófilos, que são a nossa primeira linha de defesa no nosso corpo, para produzir a nossa imunidade. Então, os meus leucócitos podem estar bem, só que as minhas células brancas aqui não estão bem, porque os meus bastonetes não estão legais. A produção de bastonete não estava, né, em março, né, que eu tratei, claro, né. E aí, os meus segmentados, você não vai ver neutrófilos no seu exame, depende muito, mas geralmente o laboratório põe segmentados. Os meus segmentados ali, os meus neutrófilos, estavam em baixa produção, tinha que estar pelo menos aí em 5 mil para estar bem, né? No meio do caminho a gente já está bem, mas ele estava em 3.640. Então, gente, se você pegar o seu exame, dá uma olhadinha. Só não fica... Eu fiquei assustada, né, na época, eu falei, gente, a gente cuida da saúde, tenta, né? Peraí, o que aconteceu, né? Daí eu fui me lembrar que a gente passou por um Covid, né? E tudo mais ali. Eu não resfrio. Você pode dizer, mas a minha imunidade tá boa, porque eu nem resfrio. Eu também não resfrio, né? Mas eu fui olhar outras coisinhas, eu vi que o meu magnésio estava baixo, por mais que eu estivesse tomando de vez em quando cloreto de magnésio ou algo que tivesse magnésios, né? Aí eu comecei a fazer as suplementações para levantar isso tudo, né? Aí você vê que os meus linfócitos estavam em 26%. Né? Por quê? Porque os meus neutrófilos estavam baixos. Então, ó, possível neutropenia, olha só, possível monocitopenia e poderia desenvolver uma infecção grave. Mas, Solange, o que estava acontecendo com você nos outros exames? O que é que deu? Por que esses neutrófilos estavam baixos? Aí eu fui olhar a minha B12, tá? A minha B12 estava 300 e pouco. Então, eis o primeiro motivo dos meus, aqui os bastonetes e os segmentados, meus neutrófilos estarem baixos, porque a minha B12 estava 300 e pouco. Aí, o que eu fiz? Suplementei magnésio, que o magnésio estava baixo, suplementei B12. Aí eu fui olhar minha vitamina D, a minha vitamina D também não estava muito boa, estava 40 e pouco, 41 acho que era. Eu não vou ficar folhando aqui o exame agora, mas se eu não me engano era 41. Falei, opa, a minha vitamina D também está baixa, né? Por que a minha vitamina D estava baixa também? Porque o meu magnésio também estava baixo. E aí isso começa a alterar o PTH, que vai alterar a sua tireoide também. Você está vendo como uma coisa leva a outra, que leva a outra? E aí o que isso tem a ver com a gastrite, Solange? Tem a ver que quando a sua imunidade não está bem, começa a ter mais fragilidade lá na parede do seu estômago, tá? E nessa época aqui, eu estava com o estômago bastante sensível. Bastante sensível. Eu fiquei, será que eu tô com gastrite, né? Aí, quando eu olhei meu exame, eu comecei a suplementar, tudo passou. Olha que interessante, né? Comecei a suplementar, trabalhar minha imunidade, trabalhar minha maturação das hemácias, trabalhar essa imunidade aí melhorou. Aí quando eu avaliei dos meus filhos, nós estávamos quase todos no mesmo caminho, né? Por quê? Porque, gente, hoje a gente não consegue mais ter toda essa alimentação, toda essa suplementação aqui vindo só da nossa alimentação. Nós precisamos suplementar. Tá? Então, é necessário fazer um exame todo ano. Agora, olha só. O médico falou para mim que meus exames estavam bons.
Imagina, a minha vitamina D 41, se não me engano aqui, a minha B12 350 e poucos. Eu falo, não, meus leucócitos aqui 5.600, então o exame tá tudo ok. O meu hematócrito, né, tava bom, tudo ok, tá tudo bem. Aí quando eu faço análise e vejo isso, se eu não tivesse me suplementado, o que você acha que iria acontecer comigo? E interessante que eu já estava sentindo que o meu estômago não estava legal. Se eu não tivesse suplementado, o que teria acontecido? Poderia pegar uma infecção bacteriana, poderia contrair um vírus, a Covid, né? Poderia ali contrair a Covid de novo. Imagina com essa imunidade baixa contraindo isso tudo, como é que eu ia ficar? Qual seria aí o meu diagnóstico? Daqui a pouco. E entrar numa gastrite também. Então, gente, quando a gente fala de gastrite, isso não tem a ver só com o seu estômago, tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo que você está passando. E é necessário ir num bom profissional. As nutricionistas, a gente não aprende na faculdade, gente, nem a ler exames. Ela se mudou agora. Mas eu não aprendi nem a ler exames na minha faculdade. Não tinha essa matéria, não tinha isso lá. Eu fui aprender fazendo especializações, né, fora da faculdade. E a questão não é só buscar no Google ali para a gente entender alguma coisa. A questão é entender, fazer essa análise, entender o que está acontecendo. Que uma coisa é você pegar, olha, um bocado de folhas que nem eu tô aqui, né? E não saber o que fazer com elas. O profissional não sabe o que vai fazer, olha aqui. Tá, ó. Quantas folhas aqui, ó. E o profissional não saber fazer, porque, olhou aqui na referência, só que essa referência não vai dizer como você está internamente. Essa referência não vai dizer como está a sua imunidade, e isso vai responder lá no futuro, em um problema de saúde. Aí quando você precisa tomar um antibiótico, o seu estômago não consegue se proteger. Por quê? O antibiótico já é agressivo, né? E você já não está com uma imunidade boa, com uma proteção boa. Aí não tem aquela mucosa boa que reveste ali seu estômago. E aí qualquer coisa que você vai ter vai te dar uma gastrite, ou vai agravar a sua gastrite. Então por isso que aqui a gente faz o quê? A gente não só trata a gastrite de vocês, mas trata também a imunidade de vocês. E aqui entra outra coisa. Não adianta eu fazer suplementação num corpo que está com parasitas e metais pesados ou tóxicos no fígado, né? Se você, por exemplo, descobrir que o seu ferro ali, a sua B12 está baixa, e você vai suplementar sem fazer a fase de eliminação, quem vai se beneficiar com essas vitaminas são os seus parasitas. E olha só, o que a B12 faz? E outra coisa também, às vezes os seus neutrófilos aqui podem estar baixos por causa do seu ácido fólico também está baixo, né? Agora, o que é que a B12 faz? Reprodução celular. Ela vai, eu estava com a minha imunidade, né, aqui baixa, porque eu estava com a B12 baixa, que ia produzir essa imunidade. E a vitamina D também não estava legal, né? Então, quando eu aumento ela começa a reproduzir minha imunidade. Só que, se eu estou com parasitas, se eu estou com bactérias, estou com fungos em um nível maior, estou com uma desbiose intestinal ali, e vou fazer suplementação, eu vou alimentar o quê? A minha desbiose, vou alimentar meus fungos, vou alimentar minhas bactérias. É a mesma coisa que acho que todo nutricionista aprende ali na faculdade, isso que eu vou falar aqui agora, mesma coisa de você falar para um paciente com câncer que você vai dar para ele vitamina A e B12. Você vai alimentar as boas bactérias, as células boas, mas vai alimentar as células ruins também. Então, existem algumas suplementações que em determinados momentos não podem ser feitas. E aí, você fala assim, eu vou aumentar minha imunidade. Vou lá na farmácia e vou comprar um complexo de vitamina.
Aí você chega na farmácia, o que você pensa? Ah, você tem uma boa vitamina aí? Você pede lá, farmacêutico, tem essa daqui, quanto? R$200. Ah, você não tem uma um pouco mais barata? Aí ela vai mostrar, tem essa aqui de 150, esse aqui de 70, esse aqui de 30. Então me dá essa de 30. Aí você vai perguntar assim, faz o mesmo efeito? Sim, tem todas as mesmas vitaminas. E aí você leva para casa um suplemento vitamínico que primeiro tem todas as vitaminas, que não é o que você está precisando. E segundo, provavelmente ali vai ter um crustáceo, alguma coisa assim, que vai te dar uma alergia. Tem um corante nessa vitamina, porque ela é feita de forma mais barata, com um material mais barato, vai te trazer uma alergia. E ela é muito sintética, porque uma vitamina orgânica, ela não é barata. Ela tem muitas vitaminas vindo de fontes sintéticas. Você vai absorver o quê? O que vai acontecer com você? Se tiver um corante ali, o seu estômago que vai sofrer. Então você não vai tratar estômago. Se tiver uma vitamina sintética, você não vai absorver, seu corpo nem vai reconhecer. E aí você acha que está fazendo uma suplementação e na verdade o que você está fazendo? Você está trabalhando para baixar sua imunidade ainda mais. Está, como diz o gaúcho aqui, né? Está judiando da tua imunidade. Né? Então, por isso que é bom você procurar um bom profissional que vai te indicar uma suplementação adequada, né? Ai, Solange, mas você não sabe que eu não tenho dinheiro para isso. Gente, se você tem dinheiro para baixar sua imunidade, você vai encontrar para aumentar também. Porque tratar a doença é muito mais caro, tá? Tratar a doença é muito mais caro. Ai, Solange, o que eu faço? Se você já só aprender a comer, já te traz um resultado muito grande. Porque aprender a comer de forma que você não fique fermentando, que você consiga absorver melhor isso. E olha, gente, um remedinho de verme você encontra de forma bem barata. E outra coisa, hoje, até o posto de saúde dá vitamina D para você, B12, até injetável, pelo menos aqui o pessoal faz isso, aqui na minha região. Tá? Então, cuidar da saúde é uma questão sua e não que não dá. Tá? É uma questão sua e dá sim, tá? Dá sim para você cuidar da sua saúde. Porque a gente tem hoje, pelo menos aqui, né? Eu sei que tem alguns lugares que é um pouquinho mais demorado, mas aqui a gente consegue fazer até os exames ali pelo posto de saúde gratuitamente. Eu sei que tem alguns lugares que demoram um pouco mais, mas você vai fazer um check-up, gente, uma vez por ano. Então se programe para você poder esperar, né? Fazendo uma vez por ano, isso é muito bom. E o mais importante é você saber comer. Porque olha só, pensa, você está com essa fragilidade toda de mucosa, sua imunidade baixa, que você precisa de imunidade para poder digerir o alimento. Porque quando você põe o alimento dentro do seu corpo, ele agride seu corpo. Você precisa produzir imunidade, porque é algo diferente do que você está comendo. Principalmente se é um refrigerante, né? Não é uma fruta, não é uma verdura, né? Então, o que acontece? Você precisa de imunidade para não te dar uma intolerância à histamina, para não começar a te dar queimação. E quando você não tem, o que vai acontecer? Agressão ao sistema, ainda maior. Então, aprender a comer, aprender a colocar esses alimentos no prato é importante, né? Ah, Solange, minha mãe comia arroz, feijão, carne e ainda botava uma mandioca ali dentro, uma batatinha e ela tá bem. Agora, vamos levar só uma coisa em consideração. Na época que a sua mãe comia, como é que eram os alimentos? Era igual nós temos hoje? Ou a sua mãe comia lá galinha caipira, mandioca que ela plantava? Como é que eram esses alimentos? Tinha toda essa tecnologia interferindo aí hoje? E como é que está a imunidade da sua mãe? Às vezes, gente, por que a mãe até fica melhor? Porque assim, a mãe veio de uma época melhor,
onde os alimentos eram mais naturais, mais saudáveis. Só que hoje você olha para a mamãe, ou ela está com baixo peso, ou sobrepeso, ou está com pressão alta e diabetes. E para ela não agride tanto, por quê? Porque ela não está mais numa reprodução celular avançada. Sua mamãe e seu papai já têm lá 60, 70, né, anos, e aí a reprodução celular, ela é menor, ela é numa escala menor. E você ainda está numa reprodução celular maior. E aí o seu risco de ter uma doença mais grave é maior. E sem contar que a nossa alimentação hoje, ela é muito industrializada. Não é aquela alimentação, né, que os nossos pais tinham, que descascavam mais. Hoje nós desembalamos mais. Então nós temos que nos preocupar em descascar mais e desembalar menos, né? Ser uma alimentação mais saudável, porque senão nossa imunidade sempre vai estar baixa. E mesmo que você coma bem, é necessário fazer uma análise de exame anual e fazer as reposições, tá? Porque, por exemplo, se você toma um ansiolítico, você vai ter um problema de imunidade também, porque ele também interfere ali, mexe com a sua parte sanguínea, tá? Então, precisa estar sempre fazendo alguma suplementação. A gente até indicou para vocês aqui já aquela vitamina Daily Plus, né? É da Nutrilite, que ela é excelente, ela é orgânica. Tá? É como se você estivesse comendo os alimentos ali. Mas só que eles extraem, então, as vitaminas dos alimentos de forma orgânica para você. O seu corpo reconhece. Você não intoxica seu corpo usando ela. Então, isso é muito bacana. A gente traz para vocês aqui o que a gente aprendeu de melhor, a gente encontra de melhor. Mas é importante fazer desparasitação todo ano, tá? Ai, Solange, eu tenho um cachorrinho em casa, eu tenho um cavalo, eu sei lá, eu entro em contato com boi, vacas e animais. Tem que fazer 2 vezes por ano, tá? Isso não sou eu que falo, são proctologistas que falam isso. Proctologistas que estudam e estão sempre aí pesquisando e entendendo melhor o corpo humano. Então, o que eu devo usar, Solange? Esse é outro cuidado, tá? Para fazer uma desparasitação química. Se a sua plaqueta tiver igual a minha, 141, não use Anita, nem mebendazol. Use um albendazol. E aí é importante fazer também a desparasitação da Uda Clark, né? Para você eliminar mais aqueles fungos e trabalhar ali a microbiota intestinal também. Tudo isso a gente faz aqui. Só que quem tem gastrite não consegue fazer nem a desparasitação química no começo do tratamento e nem a Uda Clark. Por quê? Porque o estômago está doendo. Então a gente vai tratar um pouquinho esse estômago antes para depois poder fazer. Mesmo tomando Enzelme, mesmo tomando os óleos da vida, mesmo assim vai sentir dor. Então tem que trabalhar essa imunidade, tem que trabalhar essa histamina, que aí depois você consegue vencer a reação que cicravinha, absinto, nogueira negra vão causar, ou até, às vezes está relacionado aí com a gordura do óleo de orégano, do óleo de linhaça, ou às vezes até com a aloe vera que você vai usar junto nesse tratamento, que pode te dar uma diarreia. Por quê? Porque tem uma desbiose que tem outras coisas, então tem que preparar o caminho, tem que preparar o campo para poder receber esse tratamento. É por isso que o protocolo Viva Sem Gastrite funciona, porque a gente trabalha tudo isso. Gente, para aliviar uma dor de estômago, tomando alguma coisa, é só ir no médico, nem precisa. Vai na farmácia, compra um Zol e toma. Tá? Agora, para você curar a sua gastrite e aprender a viver sem gastrite, o caminho é outro. A caminhada, a jornada é outra. Eu espero que eu possa aqui ter deixado esse recado para vocês, que vocês possam ter entendido isso.